Muito bem, minha gente, vamos falar do São Paulo, porque joga hoje o São Paulo. É um jogo da rodada, né, desta segunda-feira, contra o Ceará, 8 da noite no Morumbi. Um São Paulo que tenta se recuperar da eliminação na Libertadores. Aliás, né, não vence há 3 jogos, perdeu as últimas 3 partidas e está precisando aí se reerguer, porque foi uma eliminação de fato bem dolorosa, né? Tomou 3 da LDU, 2 no primeiro jogo, 1 no segundo. E daqui a pouco a gente vai debater sobre os nomes, né? Quem volta, quem não volta. O São Paulo com muitos problemas físicos. Mas fato é que agora precisa focar no Campeonato Brasileiro e tentar uma vaguinha aí no G6, brigar por essa vaga na Libertadores. Mussete. Pois é, Lu, jogo muito importante. O São Paulo tem que juntar os cacos, mostrar reação. É o que eu estava falando da mobilização antes, né? O São Paulo se mobilizou para enfrentar a LDU, teve uma queda frustrante, perdendo novamente em casa, e agora é o Ceará, uma equipe complicada, muito bem organizada, mas o São Paulo precisa vencer, tá 5 pontos do G6, 5 pontos do Bahia, então hoje é inegociável essa vitória. E aí, PVC? Hoje vai ter manifestação às 6 da tarde na Praça Roberto Gomes Pedrosa, que está em obras, né? Então vai ser por ali pelo Portão 1. A Praça Roberto Gomes Pedrosa está em obras por causa do córrego Antonino, que passa por baixo do Morumbi, é o que vai permitir o afundamento desse córrego, que o gramado do Morumbi seja diminuído e que o Morumbi seja ampliado. Mas isso atrapalha um pouco a passagem de pessoas por ali, mas vai ter a manifestação às 6 da tarde, o jogo às 8 da noite. A partir das 6 vai ter as torcidas uniformizadas protestando contra a situação do clube, contra a diretoria, e depois vai ter pouca gente dentro do Morumbi. Teve um movimento Morumbi Zero, para não ter ninguém dentro do Morumbi. Claro que isso não vai acontecer, mas não vai ter um público de 54 mil pessoas, como teve semana passada. Era para ter mais gente, muita gente colocou a questão do preço do ingresso para ter tido 54 mil pessoas e não 62 mil, por exemplo. Mas o fato é que o Morumbi vai estar muito mais vazio do que estava na quinta-feira passada. São Paulo precisa ganhar. Tem que ganhar o Ceará, porque ele tem que se aproximar da zona de classificação para a Libertadores, para classificação direta para a Libertadores. O Mirassol está distante do São Paulo. Está em 4º lugar e o São Paulo em 7º. Então, o São Paulo tem que ganhar do Ceará de qualquer jeito. E tem desfalques, e tem os problemas. O Lucas não está na condição ideal, o Oscar não volta a jogar antes da data FIFA, como o Crespo disse semana passada, o Ferreirinha não está na condição ideal. Então, vamos ver o time que ele vai colocar em campo é necessário ganhar do Ceará hoje às 8 da noite. Isso aí, vamos dar uma olhadinha na tabela, que aí isso ilustra um pouco mais o que a gente está conversando aqui, né? Essa necessidade do São Paulo de vencer. Olha lá, o Bahia, que está no G6, tem 40 pontos e já tem 5 pontos de vantagem em relação ao São Paulo. Eles têm o mesmo número de jogos. Gente, eu confesso, eu detesto esses jogos adiados. Esse asterisco na tabela atrapalha toda a análise da tabela. É muito Por isso chato. que eu faço a classificação por pontos perdidos. Chato. Se você não gosta da classificação por pontos perdidos, não tem problema, mas ela me ajuda a entender melhor a distância. É muito chato. E aí, ó, a diferença do Mirassol. O Mirassol também tem o mesmo número de pontos do São Paulo, são 24 jogos, mas o Mirassol, né, que está na 4ª colocação, tem 7 pontos de vantagem para o São Paulo. Então, é uma distância grande aí. A real é a seguinte, olha para a tabela aqui. O campeão ou vai ser o Flamengo, ou vai ser o Flamengo, ou vai ser o Flamengo, ou vai ser o Palmeiras. Tá. Quantas vezes você falou Flamengo? É essa a real. Tá. Aí tem uma chance remota do Cruzeiro ser o campeão. Daqui para baixo tem uma disputa que o São Paulo tem 7 pontos a menos do que o Mirassol. Sim. E aí a distância está real porque os dois têm 24 pontos. Sim. Em 14 jogos, você pode perfeitamente tirar 7 pontos. O Palmeiras tirou 14 pontos do Botafogo para ser campeão, que é uma distância irreal para tirar. O Flamengo, em 2009, tirou 13 pontos de distância do São Paulo. Sim. Do São Paulo, não, do Palmeiras para ser campeão. Então, dá para tirar, mas tem que começar a ganhar. Tem que começar a ganhar. E, por outro lado, o Ceará, né, que vem aí de um jogo contra o Bahia, né, vem de um empate com o Bahia, o Ceará está na 13ª colocação com 28 pontos. Então, a gente está dando uma olhadinha aí na tabela. Falando sobre esse time, mais uma vez, os desfalques atormentam o São Paulino e o técnico Hernan Crespo. Ferrarese e Marcos Antônio, e aí já teve toda a polêmica, né, do Marcos Antônio, do próprio Ferrarese também, com lesões musculares. Lucas Moura ainda não tem condições de ser titular
E o Oscar segue fora, segundo o Crespo, só depois da data FIFA. Também rendeu polêmica, do Crespo falou que não tinha treinado. A comunicação do São Paulo havia informado que ele estava, sim, participando das atividades, então teve toda essa questão. Mas o time que deve ir a campo aí, então, tem Rafael, Alan Franco, Arboleda e Sabino, né, o trio de zaga. No meio de campo, Pablo Maia, Bobadilha. Nas laterais, nas alas aí, Cedric e o Enzo. O Rodriguinho, né, terminando de formar esse meio de campo aí. E na frente, Ferreirinha e Luciano. A gente vai falar do Rigoni já. O Rigoni muito criticado pela torcida. Ô, Mussetti, se você gosta desse time, você acha que a melhor formação para esse time o Rigoni, quando foi utilizado ali como ala direito, foi criticado, né? O Mailton também teve uma oportunidade, mas o Cedric também foi criticado. Então, assim, não está fácil montar esse time do São Paulo. Nada fácil, Lu. Acho que o Crespo não tem muito para onde correr. Esse sistema com 3 zagueiros é o sistema que ele mais utiliza, que o São Paulo já jogou bem nessa temporada, mesmo que nos últimos jogos não tenha ido tão bem esse time. Então a gente fica na dúvida. O Rigoni me parece que não é uma opção nesse momento, né? Foi uma situação ali específica. Aí quando joga o Cedric, quer o Mailton, quando quer o Mailton tem o Cedric, então não tem muito para onde correr. São 7 desfalques, além do Lucas, por exemplo, que não tem condições de jogar. Ferrarese, Luan, Marcos Antônio, o próprio Oscar e os 3 centroavantes, Caleri, Rian e André Silva, e isso dificulta completamente o jogo do São Paulo, porque é um time que cria, como a gente viu nos últimos jogos, mesmo não sendo brilhante, e que não faz gols. O Luciano foi muito mal contra a LDU, o Ferreirinha idem. Então, para vencer esse Ceará, que marca muito bem, que está brigando contra o rebaixamento, mas que tem um desempenho de alguma forma regular ali em termos defensivos, o São Paulo vai ter que converter as chances que cria. Mas olhando essa escalação, qual jogador que decide, né, que é capaz de, num drible, num lance difícil, colocar a bola para dentro? Dentro do que a gente viu nos últimos jogos, está complicado. Então é um time que precisa não sofrer no contra-ataque, aproveitar bem a bola parada e contar que Ferreirinha e Luciano estejam em uma noite melhor. Luciano bastante criticado aí nas últimas 2 partidas pela Libertadores, né? Que ele perde um caminhão de gols e ele sabe disso, ele fica muito chateado depois das 2 partidas. Hoje a bola tem que entrar, PVC. Pode não ser do Luciano. Pode ser do Ferreirinha. Eu gosto da história que a gente contou semana passada e na semana retrasada. O maior time da história do São Paulo não tinha centroavante. Sim. Que é o time de 92. Deixou de ser, inclusive, o portão, né? Os portões de acesso à arquibancada mudaram do time de 92 para o time de 2005. Agora deixa pra lá. Um Rogério, 2 Cicinho, 3 Fabão, 4 Ali Carlos. Mas o time de 92, que jogou 6 vezes junto, a formação ideal daquele time jogou 6 vezes junto e ganhou as 6. É o único time que eu pesquiso de quantas partidas fez junta. E o único que ganhou todos, o Santos do Pelé perdeu 1, o Flamengo do Zico perdeu 1, a formação clássica, o São Paulo do Tele jogou 6, ganhou as 6. E não tinha centroavante. Então qual é a diferença para você ter o time de hoje que possa funcionar? Uma das diferenças é que esse time foi formado para ter centroavante. Sim. E perdeu 3. Aquele não foi formado para ter centroavante. Este foi formado para ter centroavante. E perdeu os 3. Perdeu o Caleri, perdeu o Rian Francisco e perdeu o André Silva. Tem o Dineno. Só que o Dineno é um jogador que não parece tão confiável. Tem o Tapia, que não é centroavante. O Tapia é ponta de lança, mas pode jogar como centroavante. E o Crespo vai ter que encontrar uma solução, enquanto o Luciano não fizer gol, para achar alguém que seja homem-gol, já que perdeu os 6 centroavantes. E tem uma questão emocional também, né, Mussetti? Porque foi uma eliminação que pegou muito para o São Paulino, então o time precisa se reerguer também do ponto de vista emocional para conseguir agora focar no Campeonato Brasileiro e buscar os objetivos. Total, Lu. O Luciano, para mim, é o grande exemplo de como ele joga quando está confiante, né? Falei mais cedo que o Alberto é muito assim. E o Luciano é esse cara, né? Primeiro lance, a bola não entra. O segundo, a bola não entra. E o Luciano, ele vai puxando os cabelos, se soltando, caindo, chutando a trave. Então, o Luciano, ele sente muito o jogo. O Ferreirinha já não é esse grande definidor. O Rodriguinho é um cara de poucos gols. Mas dentro dessas ausências, de um time centroavante que pode marcar gols, o Luciano é a principal esperança. Ele precisa tentar esquecer o que rolou contra a LDU, aproveitar a primeira chance de se pintar no pé dele para retomar essa confiança, porque com o próprio Crespo ele vinha de uma sequência iluminada com o Ferreirinha. Hoje a gente fala que o Luciano e o Ferreirinha estão com dificuldade de fazer gol. PVC, em meio a essa crise, né, em campo,
tem toda uma crise maior, né, que é a crise do Morumbis. Como que vai estar o Morumbis hoje? Crise Morumbis e Barra Funda também, né? Crise nos bastidores. Como é que a discussão do fundo de Cotia chega em todo esse caldeirão e uma expectativa de um público baixo hoje no Morumbis? Baixo e com manifestação do lado de fora. Se fez o processo do Morumbi zero, não vai ter zero. Claro que não vai ter. Vai ter ali 25, 28 mil pessoas, mas não vai ter Morumbi com 55 mil pessoas. O fundo Cotia, eu conceitualmente não gosto da ideia. Mas não quer dizer que não possa ser aprovado. Tem uma briga interna gigantesca. Tem uma discussão sobre qual é o valor que o São Paulo vai precisar vender para poder recomprar. Porque nas 3 janelas, aos 10, aos 15, aos 20 anos, se o São Paulo não vender em torno de 2,5 bilhões de reais, ele não vai conseguir recomprar pagando 25%, o dólar e 25%, a atualização do dólar e 25%. Não vai conseguir. Isso está mais ou menos provado por contas de padaria até que os conselheiros estão fazendo. Mas tem uma pressão muito grande para fazer passar. Particularmente, eu entendo, os conselheiros de Cotia, os conselheiros do São Paulo, que acham que é bom negócio fazer o Fundo Cotia, entendem que está se avançando muito rapidamente no aumento de investimento na base e que o Palmeiras inflacionou muito esse mercado. Então, que tempos atrás, você gastava 300 mil reais para contratar um jogador pré-pronto, um jogador de 16 anos, 15 anos, e que hoje você gasta 1 milhão de reais. Isso está acontecendo com o Internacional, isso está acontecendo com o São Paulo, isso está acontecendo com o Corinthians, e o Palmeiras está pagando mais caro por isso. Mas também não é verdade que o Palmeiras tenha formado uma legião de jogadores contratados assim. Se você pensar em Vitor Reis, em Endrick, em Gabriel Jesus, em Giovani, em Luiz Guilherme, você vai pensar nisso no Estevão, mas não em relação aos demais jogadores. E aí você pensa, o São Paulo vai colocar 200 milhões de reais, mais 50 milhões de reais que vão diretamente para financiamento da dívida. 200 milhões de reais para a formação de jogadores e para a criação de um fundo, de uma estrutura profissional na base, que o clube pode fazer. E o clube vendeu 257 milhões de reais neste ano. Está falando de colocar 200 milhões de reais por 10, 15 ou 20 anos. E se no final de 20 anos não fizer na terceira janela a recompra, você fica com um casamento eterno. O casamento é perfeito, então permanece eternamente. É bem relativo, é bem discutível, é muito necessário que os conselheiros tenham cuidado em analisar e votar dentro da sua consciência, não da minha, da consciência deles.